tudo bem? Você já se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas? A solidão tem sido considerada um problema de saúde pública e pode afetar até 4 em cada 10 brasileiros. Mas será que estar sozinho é sempre algo ruim? Ou pode ser também um caminho de encontro com a gente? Para conversar sobre a diferença entre solidão e solitude, recebemos no De Bem com Você de hoje o psicólogo Gabriel Maia. Gabriel, seja muito bem-vindo. Como vai, Gisele? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos. E é claro, né, gente, eu não posso deixar também de agradecer a participação da Ana Furtado na tradução em Libras de mais esse programa. Ana, muito obrigada, viu? Bom, vamos lá. Para a gente começar aqui, vamos explicar o que é essa diferença, solidão, solitude, a solitude principalmente que parece uma palavra que ela tem sido muito usada aí nos últimos tempos, né? Tá na moda. Tá na moda. Antes não falava tanto em solitude. Não tanto. Acho que hoje eles vão criando rótulos para as coisas para ficar mais fácil, né? É verdade. Eu acho que a diferença é, assim, a solitude é uma escolha. É uma escolha de estar sozinho. É uma escolha de aprender a estar bem na própria companhia. A solidão já é uma consequência. A solidão é algo que sobra para a pessoa. Então, ela, a partir de algumas circunstâncias da vida, características dela, características do ambiente dela, ela acaba se sentindo só. Então, deixa de ser uma escolha, deixa de ser uma opção. Ela acaba tendo aquilo como consequência. Gabriel, e como que a pessoa pode perceber, olha, eu estou no meu momento de solitude, tá tudo bem, ou de repente ela, porque uma solidão aí eu imagino que a longo prazo ela pode gerar inclusive outras doenças, claro, né, como depressão. Então, como que a própria pessoa pode perceber ali se ela não está cometendo um excesso de solidão ou de solitude? Eu acho que ela pode se perguntar se na rotina dela, no dia a dia dela, se ela tem pelo menos uma, duas pessoas que ela tem conexão, que ela construiu algum tipo de intimidade, algum tipo de vínculo. Então, essa percepção de se na minha vida eu tenho pessoas importantes e eu convivo de certa forma com essas pessoas, o estar sozinho pode não ser um problema. A questão é quando eu não me percebo pertencente a um lugar, eu não percebo que eu não tenho essas, pelo menos poucas pessoas com quem eu tenho essa conexão maior, esse vínculo, essa intimidade. E aí já começa a se tornar um problema essa escolha ou o acabar estar só. Ah, perfeito. E por que a solidão ela é classificada como algo ruim na sociedade, né? Quando fala, nossa, aquela pessoa é muito solitária. Sim. E as pessoas classificam como um sentimento ou uma coisa muito ruim. Na Sim. verdade, quando equilibrada aí, pode até ajudar, né? Exato. É que a solidão, para a pessoa que traz mesmo essa sensação de estar só, é um desânimo, um sentimento de vazio, tristeza, um sentimento de desconexão, um sentimento de não pertencimento a um grupo. Então isso traz uma série de prejuízos, como você mesmo pontuou, né? Essa pessoa ela pode, muito tempo só, ela pode desenvolver outros tipos de transtornos a partir desse estar só. Nós somos seres biologicamente sociais, então nós necessitamos das pessoas. Então, quando a gente começa a ter esse afastamento exagerado das pessoas, pode se tornar um problema. E aí é importante, de repente, usar como um alerta para os familiares. Os familiares percebem que uma pessoa que socializava bastante, estava sempre rodeada de pessoas, de repente começa a ficar muito sozinho. Isso é um motivo para já levantar um sinal de alerta, procurar ajuda? Gisele, ótimo ponto. Eu acho que a nossa própria percepção ela é enviesada, né? Então, a gente mesmo fazer o nosso próprio diagnóstico, a gente pode se perder nisso. E a observação das pessoas que estão próximas pode ser uma bela de uma ajuda nessa identificação, se é solitude ou se é solidão. Se essa pessoa está bem e escolhendo estar só em alguns momentos, ou se não, está sobrando ela estar só. Que aí já não deixa de ser uma escolha, né? Uma consequência. Perfeito. E é importante também a gente falar, pesquisando para construir o programa, que a solitude ela traz inúmeros benefícios, como autoconhecimento, né? Sim. E até aquela pausa, mesmo às vezes na correria do dia a dia, tantos estímulos, tantas pessoas falando ao mesmo tempo. Sim. Então eu gostaria que você pontuasse um pouquinho os benefícios da solitude. Acho que a gente está num momento da vida, das gerações, em que menos a gente entra em contato com nós mesmos, né? É o celular, o computador, a gente está conectado o tempo inteiro, então o nosso cérebro ele não desliga, ele não descansa. E esse estar só por escolha, você tem esse contato maior com você, então você começa a se entender melhor, você tem uma consciência maior de você, você tem tempo mais para você observar você, o seu ambiente, as suas relações, porque a gente brinca, eu uso uma metáfora
você mergulhado na piscina, você não vai conseguir enxergar muita coisa. E tem momentos na vida que você sair da piscina e olhar de uma forma mais ampliada e um pouco distante faz muito bem. E a solitude traz um pouco dessa distância, dessa dinâmica louca do dia a dia, dessa rotina, desse excesso de demandas. Então, a pessoa pode fazer milhares de coisas nela, com a companhia, com ela mesma, né? Perfeito. Então, nem sempre estar sozinho é ruim, né? Muito pelo contrário, traz aí inúmeros benefícios. E é importante, já que você falou das redes sociais, a gente está hiperconectado o tempo todo. Sim. É o celular, é o WhatsApp, até às vezes as conversas mesmo. A gente não para mais para conversar, para olhar nos olhos das pessoas. E é importante agora aproveitar a sua participação aqui para falar dos riscos dessa produtividade excessiva, que às vezes a gente usa a mania de falar, meu dia está muito corrido. Meu dia, você sabe que eu mudei, eu não falo mais isso, eu escutei que não é legal. Então hoje eu falo assim, meu dia está muito produtivo, ou meu dia está bastante produtivo, é corrido, ou correria, então Deus me livre, não falo mais, não pode. Você sabe que isso começou na pandemia, né? Sim. Essa coisa da produtividade, de você estar dentro de casa, ao mesmo tempo você se manter produtivo, também é uma coisa que em exagero faz mal. E a rede social passa a ser uma coisa até muito perigosa para o solitário. Aonde o solitário vai se encher de conteúdo? Na rede social. E a rede social, ela é o começo da comparação. E a comparação mais injusta é a da rede social, né? Você se comparar com aquela vida que passa 2% da vida da pessoa, né? Então, esse contato com a rede social e você não estando bem, ela só vai te trazer prejuízos. A sensação de estar só vai aumentar. A sua sensação, talvez, de inferioridade vai aumentar. Então, você vai ter ali uma crítica exagerada a você mesmo e esse olhar meio fantasioso que a vida do outro é boa e que o outro não para nunca, que acorda 4 horas da manhã e vai ler e que 7 horas da manhã a vida do cara está resolvida. Isso é uma mentira, Gisele. Não tem como. Isso é uma mentira, Gisele. Isso é uma ou outra pessoa que tem essa capacidade de trazer todo esse sistema para o dia a dia, essa disciplina. Nem sempre isso é saudável. E eu me julgar menor, maior, produtivo ou improdutivo, baseado nas outras pessoas, é um perigo. Eu brinco. Compare você com você de ontem. Perfeito. É a comparação mais justa que você pode fazer com você e sobre a sua evolução e desenvolvimento. É você com você de ontem. Nossa, maravilhosa comparação, é isso mesmo. Inclusive, eu costumo dizer, né, escutei uma vez e eu achei fantástico, que rede social é a vida real editada. Totalmente maquiada. Então, não é a vida real, ela foi editada ali, então a gente não pode usar isso como um parâmetro. Exatamente. Né? E essa questão que você falou de acordar cedo, de ser produtivo, eu confesso que eu gosto muito de acordar cedo, mas o dia que eu não consigo também, eu adoro quando eu acordo às 5 horas da manhã, eu percebo que meu dia rende mais, mas algum dia ou outro eu não consigo, o celular despertou, tá bom, hoje eu me dou o direito de ficar um pouquinho mais na cama, ou de, não preciso acordar às 5 horas, eu vou acordar às 5h30, eu vou acordar às 6 horas, então esse equilíbrio é importante, né? Você ter a capacidade de, no dia que você não conseguiu acordar às 5, ficar bem na cama, esse é o ápice para mim da saúde mental, que é o equilíbrio. É você gostar de acordar às 5 horas, é você ser produtiva, mas no dia que não for possível, tá tudo bem também. E isso as pessoas às vezes não se permitem. Elas se cobram, se culpam, e aí vem todo esse julgamento. E aí vai o dia inteiro ruim por conta de um período curtinho, né? Que tem que saber aí passar por ele. Muito bom, Gabriel, a gente vai continuar nesse assunto daqui a pouquinho. Gente, é muito importante, né, falar sobre esses tipos de sentimentos, sobre esses tipos de assunto. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta você vai conhecer o relato do Nicolas. O Nicolas mudou de cidade para morar sozinho e ele enfrenta aí os novos desafios. Então a gente confere já já. Fica com a gente. Estamos de volta. Você sabe a diferença entre solidão e solitude? Enquanto a solidão pode gerar sofrimento, a solitude pode ser um estado de autoconhecimento e crescimento. Agora eu te convido para conhecer a história do Nicolas, que se mudou sozinho para estudar aviação e enfrenta os desafios e aprendizados de viver longe da família. Gabriel, vamos conferir? Vamos lá. Em algum momento da vida, todo mundo já se sentiu sozinho. Mas será que a solidão é tão ruim assim? Solidão que dói, solitude que ensina.
e pessoas em busca de sonhos. Nós vamos conhecer agora a história do Nicolas, que veio da cidade de Cristalina, interior de Goiás, em busca de ser piloto de avião. E largou tudo, não é isso, Nicolas? Como é que foi a sua história? Como é que foi deixar tudo lá em Cristalina e vir para São José dos Campos? Oi, Rafa. Então, eu acho que foi uma mistura de sentimentos muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente está mudando para fazer uma realização de sonho, é difícil por você ter que abandonar a família. Ainda mais eu que estou a 1000 km de distância, mais ou menos. Eu acho que o mais difícil é você sentir essa falta deles aqui e você não ter um abraço, não poder abraçar tão rápido, tão fácil assim. E como é que você faz para driblar a solidão? Tem alguns momentos que bate aquela tristeza, sentimento ruim? Eu acho que todo momento a gente fica com aquele apertozinho no coração. Mas assim, a vida nossa acaba sendo muito corrida, então acho que é o que ajuda um pouco. A gente tem, graças a Deus, assim, eu já tenho amigos aqui, eu já tenho pessoas que eu posso confiar aqui. Então, nos meus momentos ruins, eu já tenho eles aqui também para me ajudar. E tem hoje, o que eu falo, a tecnologia ajuda também, né? A gente tem videochamada, a gente consegue ligar por videochamada, consegue ver, assim, não presencialmente, mas já consegue matar aquele pouquinho da saudade, já de você ver que tá todo mundo bem, ver a expressão de cada um. Então eu acho que ajuda muito essa videochamada hoje. E quando você vai para Cristalina, tá de férias, deixa aqui São José dos Campos, dá para sentir um pouquinho da saudade aqui, da sua solitude que você tem aqui? Dá sim, muito. Quando você tá em casa, você volta, você acaba também tendo aquela saudade de você ficar um pouco sozinho. Que acaba que você chega em casa, vê todo mundo quer te ver, todo mundo quer te visitar, toda hora recebendo gente também. Aí tem hora que às vezes a gente quer também ter aquele momento sozinho de novo, aí dá aquela saudade também. E que dicas você dá para quem está chegando em São José dos Campos, vem morar sozinho, qual é o primeiro passo? Vai ser difícil no início, vai ser complicado, mas persista que vai dar certo. Se você quiser, vai dar certo. E olha, o Nicolas está aqui com a dona Rízia, que está lá em Cristalina. Dá um tchauzinho aí, dona Rízia. E aí, dona Rízia, vamos falar com a gente aqui. Como é que é esse sentimento de saudade? A senhora teme que o seu filho sinta alguma solidão em algum momento? E como? Nossa Senhora, é muito difícil. Porque a gente quer que esteja perto, né? Pra gente poder colocar nas asas, pra cuidar. E não é fácil, né? E a gente fica com muita dor, o coração fica apertado. Mas são coisas que a gente tem que abrir mão porque é um sonho dele, né? O que ele quer pra ele. Então, o que a gente pode fazer é cuidar de longe e dar todo o apoio que ele precisa. No meio da saudade e dos desafios, morar sozinho também traz algo que ninguém tira: amadurecimento. Entre momentos de solidão e aprendizados da solitude, o Nicolas segue firme, construindo o próprio caminho longe de casa, mas também mais perto do seu sonho. Muito obrigada, Rafael. Agradeço também a participação do Nicolas. Eu tenho certeza que muita gente pode aí se identificar com esse relato, não é mesmo? Com certeza. Muitas pessoas às vezes precisam mudar de cidade. Sim. Por conta de um sonho, no caso dele que é estudante, Sim. ou por conta do trabalho, né, do Sim. esposo, ou enfim, da esposa. E Sim. aí, da família, né, de algum membro da família, como que fica equilibrar tudo isso? Sabe o que mais me preocupa nessas questões? A vida adulta, ela proporciona muitas vezes essa dificuldade de você estar em ambientes que propiciam as relações. Então, muitas vezes o adulto, ele tem uma vida muito solitária. Sim. Do trabalho, casa, se tem família, pode dar atenção para a família, mas depois casa, trabalho, casa. Então, para o adulto, ele precisa, e o Nicolas, eu acho que colocou isso na entrevista, ele fez bons amigos em São José. Porque eu imagino a falta que a família faz, imagina se ele não tivesse construído essas amizades. Aí a solidão poderia bater muito forte e poderia até interferir no sonho dele, de continuar persistindo a estar aqui, a estudar aviação e tudo. Então, o desafio para o adulto é maior, às vezes, do que é para a criança e para o adolescente, porque o adulto já tem uma rotina, muitas vezes, que não colabora com essas
pequenas interações do dia que são muito importantes para nós. Ah, perfeito. É claro que eu vou aproveitar a presença do psicólogo para pedir algumas dicas para as pessoas que, por algum motivo, estão passando pelo mesmo que o Nicolas, né? Perfeito. Precisam mudar de cidade, ou com a família inteira, ou sozinho. Sim. Como tornar isso mais tranquilo? Acho que eu tenho duas dicas que muitas vezes elas estão juntas, que é, procure uma atividade coletiva. Então, é tua missão ir atrás de atividades, seja esporte, seja artes, qualquer tipo de atividade que contenha pessoas, para você ter o mínimo de relação ali e vincular com pessoas, se conectar às pessoas, isso vai te ajudar muito na tua rotina. Ou também procurar uma atividade, nem que seja individual, mas uma atividade para você se apaixonar. Atividades em que você tem esse nível de dedicação trazem sentido para a vida. O mesmo que participar de grupos traz essa sensação de pertencimento, que é tão importante para as pessoas. Se sentir pertencente traz segurança para viver. Então, dicas mais imediatas procure atividades que tenha pessoas para você desenvolver boas relações ou atividades, mesmo que sejam individuais, mas que você se vincule a ela, que você se dedique a elas. Isso pode te ajudar muito nessa caminhada e nessas mudanças da vida adulta. Ai, perfeito, dicas valiosas. E, Gabriel, como que eu posso perceber alguns sinais, de repente, de ansiedade ou depressão, ou até posso perceber em algum familiar por conta ou do extremo, né, da solidão ou da solitude? Eu acho que você também tinha comentado, você perceber que você está deixando de ter vontade de fazer as coisas. Então, você ia jogar bola, não está jogando mais. Você ia, sei lá, no restaurante com a sua namorada, você não vai mais. Você começa a deixar de fazer coisas que atualmente você fazia, usualmente você fazia. Então, é como se as coisas fossem perdendo o sabor. E você começa a se sentir com baixa energia. Você não se sente forte o suficiente, disposto e motivado o suficiente para fazer, executar. E eu não estou nem falando só de responsabilidades, estou falando de lazer também. A pessoa num processo de depressão, ela perde a energia para o prazer também, para o lazer. É aquela pessoa que ela vai ficar muito tempo reclusa, não vai sair muitas vezes de casa, na casa de um adolescente, vai ficar no quarto, vai ficar ali na rede social, vai ficar no jogo, vai ficar no computador. Então, uma observação é mudança de rotina e mudança dessa questão de me sentir disposto a fazer as coisas ou não. Então, Perfeito. A ansiedade e a depressão, ela pega muito nesse meio das atividades e como a pessoa vai lidando. Por isso que é importante, né? Observar sempre os familiares e se observar também, Sim, né, Gabriel? muito. Gabriel, e as pessoas que moram sozinhos, eles estão mais vulneráveis a sofrer com depressão ou com ansiedade? Depende de como ele cuida fora de casa. Tá. Se essa pessoa, de novo, se essa pessoa faz um esporte, cuida da alimentação, cuida do sono, constrói boas relações, não é o fato dela estar sozinha ou morando sozinha que vai ser um precursor de algo preocupante, não. Se ela estiver cuidando dessas esferas da vida dela, não tem problema nenhum. Tanto que muitas pessoas amam estar sozinhas. Sim. Elas rendem bem estando sozinhas, né? Então, de novo, o estar só como fator único não me gera preocupação. O entorno do estar só que me gera, eu vou querer investigar para ver como é que ele está lidando, como é que ele está cuidando disso tudo. Perfeito, o equilíbrio é tudo, né? Total. Fica sozinho ali no seu cantinho, mas também sai com a galera, organiza a Exato. turma, vai pra festa, curte, porque isso tudo é muito bom. Olha só, gente, enquanto eu estava produzindo esse programa, eu me deparei com uma frase muito boa. Na solitude, encontramos paz interior que transforma a solidão em uma jornada de autoconhecimento e crescimento. É importante, de vez em quando, né, a gente já falou por aqui, tirar alguns momentos para ficar sozinho, refletir, buscar uma leitura positiva, inclusive para enfrentar aí os nossos medos. Agora nós vamos para mais uma pequena pausa e na volta a gente recebe dicas valiosas do Gabriel de como lidar melhor com a solidão e com a solitude no nosso dia a dia. Voltamos já já. Estamos de volta e agora é hora de dicas práticas com o Gabriel para enfrentar a solidão e equilibrar a solitude no nosso dia a dia. Gabriel, que tema interessante, hein? Muito. Começamos falando aqui que é uma palavra que caiu na moda, solitude, mas como é profunda essa palavra e quantos ensinamentos ela pode trazer? Sim. É interessante porque as pessoas começam a usar esse termo solitude
para maquiar a solidão. Sim. Isso é uma coisa importante para as pessoas observarem, né? O próprio julgamento de estarem só, o julgamento externo, faz muitas vezes a gente usar a palavra solitude até para nos proteger de falar, putz, eu tô sozinho mesmo? Entendi. Deixa eu falar que isso aqui é uma escolha, né? Sim, Para sim. doer menos até em mim. E até para fazer uma blindagem ali, né? Para a pessoa É uma ficar proteção racional uma proteção. contra tudo isso, né? Então a pessoa acaba usando demais esse termo da solitude, só que, de novo, é um perigo. Sim. Porque se eu estiver me sentindo só, isso pode trazer uma série de prejuízos no trabalho, na relação amorosa, familiar, na relação social, que é uma das principais. Na vida como um todo, Na né? vida como um E todo. agora é importante a gente falar, porque existe aí uma maneira de transformar também, né? Sim. Da gente migrar da solidão para a solitude. Sim. É um exercício. Sim. E muitas vezes precisa até da ajuda de um psicólogo, Sim. né? De um especialista. Sim. Mas com algumas dicas práticas, como que a gente pode fazer essa migração? Essa transição, Essa né? transição, é Eu verdade, acho que essa palavra correta. os dois exemplos que eu dei, eu não quero ser repetitivo, Sim, sim. mas aqueles dois exemplos de você buscar atividades em grupo e buscar atividades também para você, já vai te fazer estar só de uma maneira diferente, se sentir só de uma maneira diferente, porque você está povoando um outro lado da vida. A questão é tudo, estar só em tudo. Então eu tenho um trabalho, sei lá, que eu estou atrás de uma mesinha no computador, e esse trabalho não permite aquelas pequenas interações do cafezinho, daquela coisa do corredor que parece que é bobeira, mas alimenta muito Claro. afeto, você se sente pertencente Nossa, àquele no meio ambiente. de 2.000 pessoas ali, às vezes não conhece ninguém, mas a Ninguém. sensação é incrível. Exatamente. E consegue fazer amizades ali, né? Consegue. Às vezes no próprio percurso, eu gosto bastante Sim, de corrida de sim. rua, e durante Nossa, eu os tenho quilômetros certeza que você ali, faz. você vai conversando com as pessoas, Perfeito, é muito perfeito. bacana. Às vezes a gente não vai chegar a ser amigos, melhores amigos, mas até um coleguismo também Sim. alimenta essa É. questão de estar só. Né? E uma história, né? Eu lembro que uma vez eu estava correndo e tinha um senhor do meu lado, e ele estava com mais de 90 anos. Que legal. E eu achei incrível aquilo, eu fui conversando com ele ali, foi difícil acompanhar o ritmo Sim. dele, viu? O pace dele estava muito melhor do que o meu. E eu tentando acompanhar ele, ganhando fôlego, para perguntar, nossa, mas há quanto tempo que o senhor corre? Sim. E eu nunca esqueço essa história, eu nunca esqueço a Sim. expressão dele, não sei se ele ainda corre, enfim, porque já faz bastante tempo. Sim. Provavelmente hoje ele já tem mais de 100 anos, porque, né, então acho que ele não corre mais, mas enfim, é muito bacana. Sim. E é legal também a gente falar aqui, já que nós estamos nessa parte da atividade física, das atividades em conjunto, a socialização, Sim. que ela traz muitos benefícios para a nossa saúde emocional. Sim. Né? Deixa a saúde emocional ali em dia. Gisele, é necessário. equilibrada. Não é uma escolha. Deveria ser necessário. Esporte e ambiente social, fazer amizades, ter pessoas em torno, não deveria ser uma escolha, deveria ser uma necessidade para todo mundo. E se a gente for parar para refletir, as pessoas mais sociáveis, as pessoas com maior capacidade e repertório de habilidades sociais, são as pessoas que mais vão ficar bem sós. Então você me disse, né, como é que a gente pode fazer a transição Sim. da solidão para a solitude? Se eu me desenvolver socialmente de uma forma mais eficaz, se eu desenvolver boas amizades, bons colegas, se eu ter essas pequenas interações na minha rotina, quando eu me sentir só, talvez esse só não seja tão pesado. Então, essa sensação de desânimo, de vazio. E aí você começa a aprender a utilizar aquele tempo só. E aí você vai para uma leitura, você vai para uma reflexão, escutar música, filme. Ai, um que coisa filme. gostosa, assistir Às um vezes você filme tem o seu sozinha. jeito de assistir Aham. o filme, a série. Claro. O outro quer pausar toda hora, você quer assistir naquele teu time, comendo um Quer negocinho que você concentrada. gosta, fazer aquela sua viagem sozinho, que faz a gente pensar muito, faz a gente refrescar muito as coisas. Então, a pessoa que ela se preocupa em se desenvolver em outros aspectos, ela acaba lidando muito melhor com esse estar só e passa a ser não mais ser uma queixa. Ela lida com aquilo como natural e muitas vezes ela vai buscar estar só. E essa experiência de viajar sozinha, eu acho incrível. Sim. Eu adoro. Pelo menos uma vez por ano eu tento fazer Que isso, legal. porque é muito bacana. Nossa, é muito bom mesmo. Para o desenvolvimento é importante. Muito bom. Gabriel, e na reportagem a gente viu, nós falamos aqui sobre o excesso das redes sociais, o perigo da comparação, né, que as pessoas ficam se comparando o tempo Sim. todo, mas a gente também não pode deixar de lado os benefícios e eu posso falar que as redes sociais, eu costumo dizer que elas às vezes distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Boa. E no caso do Nicolas, aproxima ele com a mãe dele. Sim. Então é importante fazer uso, às vezes, no momento de solidão, também dessa ferramenta. Com certeza, eu acho que você fez... De novo, a sua fala é de equilíbrio, né? E você ter esse dispositivo a seu favor, no momento, ele falou 1000 quilômetros de distância. Então é muito longe. Poxa, e de novo, fazer bons amigos, tudo isso é muito importante e necessário? Mas nada às vezes substitui o abraço da mãe.
o abraço do pai, do irmão, enfim. Então, ter essa possibilidade de fazer uma videochamada, eu acho também muito rico. Muito rico. Que bom que a gente tem agora esse tipo de tecnologia. Sim. A questão é, de novo, é como a gente vai usar, como a gente vai utilizar esses dispositivos. E não a tecnologia em si, ela é ruim. Né? Sim, sim, é saber fazer uso, né? Que Exato. a gente começou aqui falando nos bastidores que até água em excesso faz mal. Então é bom equilibrar tudo. Ai, Gabriel, que papo bacana. Acabou. Olha, acabou, poxa vida. Tão rápido. Eu não me sinto, nada de solidão com você aqui no estúdio, viu? Aliás, gente, eu fiz uma observação aqui que eu falei pro Gabriel, que psicólogos, geralmente, eles costumam ouvir mais e falar menos. Eu já fui psicólogo que... Aí eu falei, e depois... O que você interpreta disso? Oi, meu Deus, eu quero ouvir a sua opinião. Não estou desmerecendo nada disso. Imagina, Todos estilos. São estilos diferentes. Mas o Gabriel, ele interage muito com a gente, isso é muito bacana. Eu brinco, eu sou vivo dentro da sessão. Que ótimo. Eu faço teatro, abraço, eu sou diferente nesse sentido. Sou muito bom. Diferente. E assim como a sua sessão passa rápido, o nosso programa também voou. Rápido, muito obrigada, muito foi gostoso. incrível, viu, a sua participação. Obrigado, Gisele. Olha só, gente, muito bom, né? No programa de hoje ficou claro que estar sozinho nem sempre é vazio. Às vezes é espaço. Espaço para se ouvir, para se entender e se reconstruir. Entre a solidão que dói e a solitude que acolhe, existe um caminho. E esse caminho começa dentro da gente. Eu espero que com as dicas de hoje, rodeado de pessoas ou na sua própria companhia, que você viva cada dia mais feliz. Mais uma vez, Gabriel, obrigada pela sua companhia. Obrigado, Gisele. Agradeço também a sua companhia aí de casa e continue com a gente por meio das nossas redes sociais. Até mais!